Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade. Bendito é o nosso Deus que nos traz aqui mais uma vez, live 12/28, hoje segunda-feira, começando a semana, graças a Deus, primeiro dia útil da semana. Isso é muito bom, porque isso significa que estamos tendo a oportunidade de começar novamente. Deus está nos dando um recomeço. Nós temos uma semana inteirinha, limpinha aí para a gente produzir, para a gente crescer, para a gente descansar também, para a gente viver. E isso é muito importante, essa oportunidade que o Senhor nos dá de recomeços, de iniciar tudo novamente. E a segunda-feira ela tem essa cara, né? Tem gente que diz assim, ai, nossa, segunda-feira, cansado, outra segunda-feira. Não, na verdade a gente tem que dizer assim, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, graças a Deus que eu tenho uma segunda-feira, que eu tenho uma oportunidade de começar uma nova semana. E isso é bom demais para nossas vidas, isso é maravilhoso, né? A gente vem aí de um final de semana muito produtivo, muito abençoado. Deus cuidou de nós de uma forma muito maravilhosa. Eu quero crer que cuidou de você também. Eu quero crer que te abençoou. Eu quero crer que você foi alvo da bondade, foi alvo da misericórdia de Deus. Deus trouxe a você o seu amor, deixou você sentir o amor. Você foi abraçado, acariciado, cuidado por Deus de uma forma muito deliciosa, muito poderosa. Ontem nós tivemos uma celebração na Igreja Restauração em Vida, daquelas que a gente sai dizendo assim, Senhor, eu quero mais, eu quero mais da sua presença, eu quero voltar para esse tempo novamente. E foi um momento muito precioso, louvores abençoadíssimos. A palavra falou ao nosso coração, falou muito ao nosso coração, nos trazendo autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade. A palavra não veio prometendo milagres, não veio prometendo coisas extraordinárias, mas ela veio prometendo que se nós tivéssemos desejo de ter intimidade com Deus, a palavra veio falando que se a gente tivesse desejo de fazer aquilo que está no coração de Deus e coadunar com as coisas do nosso coração, nós iríamos viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então foi um culto assim precioso. Eu saí de lá animado, eu saí de lá feliz, porque aprendemos com Deus, né? Deus cuidou de nós, tratou, falou conosco, e foi algo muito precioso, muito precioso. E a gente está muito feliz com isso. Então nós vamos começar a semana, e eu quero começar a semana orando com você. Não é orando por você tão somente, eu quero orar com você, né? Não importa onde você está, onde você está assistindo essa live, ou se você está participando dela, não importa. Se não dá para parar, leve o seu pensamento, leve o seu coração a Deus e deixa Deus falar com você. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de começarmos uma semana falando contigo. Nós temos a oportunidade de começar uma semana desejando a sua presença. Nós temos a oportunidade de começar essa semana priorizando a sua vontade para a nossa vida, e o desejo que nós temos de nos aproximarmos de Ti, de sermos próximos do Senhor, de termos essa intimidade contigo. Pai, eu quero agradecer o Senhor pelo final de semana que nós tivemos, principalmente na Igreja Restauração em Vida, na ministração que veio ao nosso coração, os louvores. Pai, muito obrigado aos irmãos que estiveram por lá, às irmãs que estiveram por lá, visitantes que estiveram conosco, cooperadores, pessoas que vieram para cooperar com a gente. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelos louvores do grupo de louvor,
Muito obrigado, Senhor, pelos voluntários que trabalharam com a gente. Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo dia de domingo, Senhor. E nós temos como dia do Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado tão excepcional e excelente que tem, Senhor, de verdade fortalecido a nossa vida, tem fortalecido a nossa comunhão com o Senhor e a nossa estada com o Senhor. Amém? Então, queridos, deixa eu dizer aqui para você. Eu estava hoje meditando, pensando em algumas coisas, né? Porque a grande verdade é que algumas pessoas têm dificuldade para manter a sua vida espiritual em dia, dificuldade para manter a sua caminhada com Cristo, né? Como a gente falou ontem, né? Andar com Jesus, no caminho de Jesus, do jeito de Jesus. E muitas pessoas têm dificuldades para isso, porque pegaram isso e fizeram como isso fosse algo para o final de semana, né? Então, tem gente que o cristianismo para ele é domingo às 18 horas. Domingo às 18 horas. Então, domingo às 18 horas eu me torno um cristão. Eu vou para a igreja, eu adoro ao Senhor, eu dou minha oferta, eu trabalho lá, eu faço as minhas coisas. E quando ele sai da porta da igreja para fora, ele volta a ser uma pessoa, entre aspas, comum. Ele volta a ser o que ele era. Então, a vida espiritual dele, o relacionamento dele com Deus, com Jesus, com as coisas de Deus, com o reino de Deus, parece que ficam trancadas lá na igreja. Parece que ficam trancadas na igreja. Que ele só vai recuperar isso, talvez se ele conseguir voltar na quarta-feira, que é o próximo culto, ou na sexta-feira, que é o culto de oração, porque a vida dele fica como se a gente colocasse as coisas na gaveta. Para muitas pessoas a igreja parece que é uma gaveta ou um depósito das suas coisas espirituais. Muitas pessoas não levam para casa, eles guardam na igreja. Eu lembro que quando eu era criança, né, que nós estávamos na escola e a escola era interessante, porque nós comprávamos, os pais, né, compravam os materiais, né, caderno, livro, essas coisas todas. Mas sabe o que eu acho interessante? Que boa parte deles a gente não levava para casa. Boa parte desse material ele permanecia no armário da sala de aula. Tinha um armário grande no fundo da sala e lá tinha vários livros, tinha várias coisas que eram nossos, tinha capa, tinha o nosso nome, tudo direitinho, mas a gente não levava para casa, era guardado para a gente usar somente quando a gente estivesse na sala de aula. E infelizmente, usando como parâmetro esse exemplo que eu dei, muitas pessoas fazem isso hoje. Muitas pessoas, elas deixam a sua vida, entre aspas, a sua vida espiritual dentro da igreja. Então ele vai no domingo e pega lá o seu material, aí ele adora, ele canta, ele oferta, ele trabalha se ele tiver que fazer, mas aí acabou, ele coloca no armário de novo e vai embora para casa e volta a ser aquela pessoa que era. E isso não é bom para a nossa vida. Não é isso que Jesus quer que a gente faça. A proposta é caminhar com Ele. O Evangelho é uma jornada. O Evangelho é uma jornada que precisa ser feita todos os dias. Jesus é para a gente tê-lo em todo lugar, em todo tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias. Não é para a gente ser crente dentro da igreja. Não é para a gente ser um cristão em ambientes religiosos. Não, é para nós sermos cristãos em todo tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias. A oração
Ela não é para ser feita só na sexta-feira, na nossa reunião de oração. A oração é para ser feita em todo tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias. Você pode orar no seu trabalho, você pode orar no carro, quando você estiver dirigindo, você pode orar quando você estiver lavando a sua louça, quando você estiver arrumando a sua casa, o marido quando estiver trabalhando, porque a Bíblia fala que a gente tem que orar em todo tempo. Então, pastor, mas eu vou parar tudo isso, eu vou me ajoelhar para orar? Não é isso. A oração que ele está falando é que o nosso subconsciente, a nossa mente, ela está ligada ao trono da graça. Eu estou fazendo as coisas aqui, estou trabalhando normal, fazendo as minhas coisas do dia a dia, mas a minha mente, o meu subconsciente está ligado no Cristo, está ligado em Deus. Eu estou caminhando com Ele. Ele não é para mim descartável. E eu que queria falar com você hoje é sobre isso. Cuidado para você não ter uma vida religiosa ou uma caminhada com Deus descartável. Não, no seu trabalho eu não preciso levar. No meu trabalho eu não levo. Para a faculdade eu não levo. É descartável. E o que Jesus quer para nós, a proposta do Evangelho para mim e para a tua vida, é que nós possamos viver Jesus todo tempo, todo lugar e todas as circunstâncias. É isso que Ele quer que a gente viva. Não é para ser descartável. Não é para hoje sim, amanhã não. É todo dia, é toda hora. Por que eu percebo que quando nós pregamos uma mensagem de amor, uma mensagem de leveza, uma mensagem como nós ministramos ontem de autorresponsabilidade, algumas pessoas rejeitam. Algumas pessoas não gostam. Por que não gosta? Porque está passando a responsabilidade para ela. É ela que tem que andar com Jesus. Não sou eu, o pastor, ou os obreiros dentro da igreja, ou os pastores, ou os nossos líderes, que tem que ficar ligando para a pessoa e dizendo assim: ei, você leu a Bíblia hoje? Você falou com Jesus hoje? Você conseguiu orar hoje? Pelo menos você conseguiu lembrar de Jesus? Você lembrou que você é crente? Você conseguiu hoje fazer alguma coisa que lembrasse, que levasse, que mostrasse o reino de Deus? Você conseguiu? Não adianta eu ficar te ligando para isso. Nem eu, nem ninguém. Não adianta seu marido ficar falando para você: você leu a Bíblia? Você orou? Você fez o bem hoje? Não. Isso tem que partir de nós mesmos, tem que ser algo voluntário. É de nossa responsabilidade. É segundo o nosso querer. Tem que ser algo que está enraizado em nós. Enraizado em nós. Enraizado em nós. E às vezes isso não é bom para nós. Sabe por quê? Uma vez eu ministrei uma palavra em cima de um texto bíblico que diz assim, quando Pilatos fala: o que faremos? O que faremos de Jesus chamado Cristo? O que nós faremos dele? Onde nós vamos colocar esse Jesus? Isso significava que para os romanos, para as autoridades da sua época, Jesus estava atrapalhando. Jesus era um incômodo. Jesus era algo que não cabia dentro daquilo que eles viviam. Porque Jesus veio e quebrou alguns paradigmas que eles tanto prezavam. Aí eles diziam assim: o que nós vamos fazer desse Jesus? Porque se Jesus estiver aqui, eu não vou poder trair a minha esposa. Se Jesus estiver aqui, eu não vou poder fazer algo de errado no meu trabalho. Se Jesus estiver aqui, a minha empresa vai ter que pagar impostos. Se Jesus estiver aqui, eu vou ter que dar nota fiscal. Se Jesus estiver aqui, eu vou ter que tratar meus filhos com respeito. Eu vou ter que tratar meus filhos
como a Bíblia mandou dizer, não irais, não provocar iras nos seus filhos. Se Jesus estiver na minha vida, aí eu vou ter que cuidar da minha esposa como Jesus cuida da igreja. Você consegue entender isso? Que para muitas pessoas Jesus atrapalha? Para muitas pessoas Jesus atrapalha. Jesus é um incômodo para muitas pessoas. Porque Jesus vem para... Ele diz assim, porém eu vos digo. Na verdade, Jesus estava dizendo assim, olha, os rabinos, a lei de Moisés, pede para vocês terem tempos religiosos, terem momentos religiosos. Mas eu, porém, vos digo o seguinte, que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra elas. Então ele diz assim, olha, se estava fácil lá, ou se estava difícil, vai ficar mais difícil agora. Porque Jesus tem um certo momento que ele está falando sobre o divórcio, e ele fala assim, gente, deixa eu dizer para você, não é pecar aqui, orar e ser perdoado, pecar de novo, orar, pecar de novo, orar, ou o pecado só quando você deitar com uma mulher. Ele vai dizer na hora que você pensar, na hora que você planejar, você já está pecando. Então, andar com Jesus, as pessoas pensam assim, a igreja, talvez a igreja é muito liberal, a igreja Restauração em Vida, o pastor Abimael é muito liberal, os pastores da nossa igreja são liberais. Não, nós não somos liberais. Nós não somos liberais. Ao contrário disso, nós estamos como Jesus disse, cara, você tem que fazer melhor do que você imagina. Mas não é porque eu te obrigo. É porque você quer uma mudança de vida. É porque você assumiu um compromisso com essa palavra. É porque você assumiu um compromisso com Deus. Não sou eu, naquele grande dia, não sou eu que vou chegar lá e dizer assim, puxa, que bom, você fez tudo, entre para o gozo do seu Senhor. Não sou eu que vou fazer isso. Sabe quem vai fazer isso? É Jesus. É Ele que sabe tudo, Ele que vê você no seu oculto. Sabe quando você está dentro do seu quarto, só você? Ele está lá com você, Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que você está mexendo no celular, Ele sabe o que passa pelo seu coração, Ele conhece. Então, a ideia do Evangelho não é eu ter momentos religiosos. A ideia do Evangelho é eu ter uma jornada com Cristo, andar com Cristo, do jeito de Cristo, no caminho do Cristo. E isso é responsabilidade minha. Mas muitas vezes eu torno Jesus algo descartável. Porque Jesus não pode ir no meu trabalho. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, olha, a minha vida espiritual tudo bem, igreja é igreja, trabalho, trabalho, minha família é família. Não, não é. Não é. É tudo do mesmo pacote. A pessoa que eu sou na igreja, eu tenho que ser dentro da minha casa, eu tenho que ser no meu trabalho, eu tenho que ser na rua, eu tenho que ser dentro do Uber, eu tenho que ser... Eu não descarto. Não é aquele negócio, Jesus, o senhor pode vir comigo aqui? Não, olha, aqui é melhor o senhor não entrar. Eu não aconselho o senhor a entrar aqui, porque aqui não é isso. Jesus quer você em todo tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias. É isso o evangelho que eu estou tentando levar nesses últimos dias para a igreja Restauração em Vida. Não é como eu disse ontem, não é obrigar você a cumprir regras. É dizer para você assim, faça isso, porque isso vai ser bom para a tua vida. Faça isso, não é porque você vai ou não para o inferno, não é se você vai receber ou não vai receber. O que eu quero dizer é que se você fizer isso, vai ser bom para a sua vida. Vai ser bom para a sua vida. Sabe qual era o melhor conselho que o meu pai já me deu? Os melhores conselhos que o meu pai já me deu? Ou os melhores conselhos e os melhores ensinamentos que a minha mãe trouxe para mim?
Era aqueles que ele dizia assim para mim assim: isso aí vai ser bom para você. Isso aí vai te ajudar lá na frente. Eu me lembro muito bem. Já contei essa história brincando, mas ela é muito interessante. Meu pai, quando eu era adolescente, já perto dos meus 18, 19 anos, já perto de fazer os 18 anos, então a gente quer comprar carro, a gente quer comprar moto, porque é da nossa idade. É da nossa idade. Mas aí meu pai insistiu, praticamente quase que me obrigou a comprar um terreno. E ele dizia assim para mim assim: isso vai ser bom para você. E meu pai, isso não é. Ele dizia: isso vai ser bom, faça, porque vai ser bom para você. Vai ser bom para você. Aí de tanto ele insistir, de tanto ele me ensinar a falar, eu fui lá e comprei. E só para resumir a história, o primeiro apartamento que eu comprei, já casado com a Isabel, o primeiro apartamento que eu comprei depois de morar 4 anos de aluguel, o primeiro apartamento que eu comprei, a entrada foi dada por causa deste terreno que eu tinha. Então meu pai disse assim: vai ser bom para mim lá, vai ser bom para você lá na frente. E ele estava profetizando, ele estava me ensinando algo maravilhoso. Deixa eu dizer para você: ande com Jesus, no caminho de Jesus, do jeito de Jesus, em todo tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias, porque isso vai ser bom para você. Não descarte ele em nada na sua vida. Não descarte no trabalho, não descarte dentro da sua casa, não descarte ele na hora de tratar com a família, não descarte quando você for fazer um negócio. Eu contei um testemunho sexta-feira na igreja, no nosso culto de oração. E eu e a Isabel, nós fomos para uma mesa de negociação e estávamos lá com algumas pessoas. E depois da gente assinar lá tudo, a documentação, tudo direitinho, eu pedi permissão para todos e disse assim: poderia eu fazer aqui uma oração? Aí eu vi que umas pessoas sorriram, outras... se eu queria fazer uma oração para que tudo isso que foi feito aqui, toda essa negociação que foi feita aqui, seja uma bênção na vida de vocês, na minha vida e na vida do próximo. Aí a gente orou, todos baixaram a cabeça, oraram. Eu não perguntei de que religião eles eram, não perguntei se eram crentes, não. Eu disse assim: eu quero, porque eu queria que Deus se manifestasse ali. Eu queria que Deus estivesse dentro daquele negócio e eles soubessem que Deus estava ali. E a gente começou a orar, e eu orei por cada um deles que estavam lá, pelo casal, todas as pessoas que estavam lá. A gente orou, e sabe o que aconteceu? No final, eu vi todos enxugando as suas lágrimas. Sabe? A pessoa que estava do meu lado, depois eu fiquei sabendo que ela era testemunha de Jeová. E ela foi aqui, se pronunciou logo quando terminou a oração. Ela falou assim: isso aqui me fez chorar. A outra pessoa que estava na minha frente começou a enxugar as lágrimas. Sabe o que é isso? É porque a gente precisa levar Jesus em todo lugar que a gente vai. Eu levei Jesus para aquela mesa de negociação. E eu fiz questão de mostrar para eles: eu não vim sozinho. Eu vim com a Isabel, mas eu vim com Jesus junto comigo. E isso faz toda a diferença na minha e na sua vida. Isso vai ser bom para você. Eu quero encerrar lendo para você aqui uma parte do Sermão do Monte. Uma parte do Sermão do Monte. Porque essa parte, ela mostra, e amanhã eu vou falar sobre isso. Hoje foi só uma fala, uma introdução, mas amanhã eu vou falar com você sobre isso. Como Jesus tem os pensamentos diferentes dos nossos. Como é diferente do nosso. Como a gente pensa numa coisa e a gente pensa que isso vai agradar a Deus e na verdade não é. Olha como que ele diz aqui. Ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem tudo contra vós por minha causa. Sabe o que isso aqui é? Isso aqui é o contrário de tudo que a gente quer. E amanhã eu vou falar um pouquinho com você. O que você acha? O que você acha de chorar? Bem-aventurados que choram. O que você preferiria? Chorar ou sorrir? O que você preferiria? Que a misericórdia do Senhor chegasse até você? Ou você prefere ter misericórdia de outros? Como que é a nossa vida? Bem-aventurados que sofrem perseguição. O que você prefere? O que seria melhor para a sua carne, para você, para o seu dia a dia? Sofrer perseguição ou perseguir? Então, o Evangelho do Cristo, ele é para nos transformar. Transformar-vos pela renovação. Precisa haver uma renovação nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, eu adoro o Senhor em espírito e em verdade. Eu glorifico o teu santo nome, Senhor. Porque, como eu li hoje, Senhor, numa das postagens do nosso pastor César Santos, pastor da nossa igreja, onde ele postou que quem faz o que quer é criança. Porque o adulto de verdade, ele faz o que é preciso. E o Senhor não nos quer mais como crianças. Já passamos dessa fase. Não estamos mais na fase da criança birrenta que só quer fazer o que gosta, que só quer comer o que quer. O Senhor disse que está na hora de parar de tomar o leite e comer uma comida mais sólida, porque ela é que vai nos edificar. Não podemos ficar eternamente no leitinho. Precisamos passar para as comidas sólidas. E comida sólida fala de autorresponsabilidade. Comidas sólidas faz com que a gente não faça as coisas só por obrigação, mas que nós comecemos a fazer por responsabilidade, por compromissos assumidos, por querermos de verdade pavimentarmos a estrada pela qual nós vamos percorrer durante muito tempo. Senhor, uma vez eu ouvi uma frase, um pensamento que dizia que é importante que nós plantemos flores durante a nossa caminhada. É importante plantar flores no caminho, porque se plantarmos espinhos, pode ser que quando nós voltarmos, tenhamos que pisar neles. Então, Senhor, que nesta hora, nós tenhamos essa sensibilidade e essa esperteza de saber, ó Deus, que precisamos estar com o Senhor em todo o tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias. Que jamais venhamos descartar a Tua presença, achando que podemos fazer sozinho.
Nós não vamos fazer o que queremos, nós vamos fazer o que precisar, porque é assim que o Senhor quer nos fazer crescer e edificar as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas vidas que nos ouvem hoje e que vão nos ouvir em outro tempo, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Deus abençoe você. Uma tarde especial para a tua vida. Que a paz, a graça e a prosperidade do Senhor esteja sobre a sua vida. E lembre-se disso. Nunca feche a porta. Nunca descarte a sua vida cristã. Ela não ficou presa ontem lá no domingo da igreja. Não. Ela veio com você para a tua casa. E ela está com você aí agora. Amém? Que Deus em Cristo abençoe você. Paz e prosperidade para a sua vida. Beijo no coração. Tchau, tchau.